Seja bem-vindo ao canal VB Histórias Bíblicas. Trazemos mais diversos conteúdos para você que ama a Palavra de Deus. Então inscreva-se, deixe o like e ative as notificações para receber mais. Pastor Elias, Mateus 27, 52, acho que 53, tal, por ali. Como é que acontece essa ressurreição? Bom, essa passagem bíblica ela é conhecida como um rapax legomenon, né? Ou seja, uma passagem que ocorre apenas uma vez no texto bíblico do Novo Testamento. Somente Mateus, exclusivamente, apresenta esta passagem. E ela é objeto de muita reflexão, discussão e polêmica, porque tem aqueles que acreditam que estes santos ressuscitaram com corpos corruptíveis, outros que entendem que ali é um tipo do molho da primícia e que eles ressuscitaram com corpos glorificados. A outra questão é quem são esses santos? Esses santos são santos do Antigo Testamento? Esses santos, na verdade, são do Novo Testamento? São recentes? Então existem duas polêmicas. E a terceira polêmica é quando eles realmente ressuscitaram. Ressuscitaram na morte de Jesus ou ressuscitaram na ressurreição de Jesus? Então, começando do final. Se ressuscitaram na morte de Jesus, nós teríamos aí um problema, caso aqueles que entendem que foi com corpos glorificados, visto que entra em choque esta passagem com aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 20, versículo 23, e Lucas também em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 23, e João, o evangelista, o apóstolo, em Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 5. E por que entra em choque? Porque nestas passagens que eu acabei de apresentar, todas elas apresentam Jesus como sendo o primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado para nunca mais morrer. Então, visto que se eles ressuscitaram na morte de Jesus, nós temos um problema. E parece-me que é justamente isso. E parece-me que eles ressuscitam na morte de Jesus, pelo menos é o que o texto indica. No 52 diz, e ressuscitaram quando Jesus morreu, mas saíram do sepulcro depois da ressurreição dele. Ou seja, saíram do sepulcro depois da ressurreição, mas ressuscitaram na morte. Se ressuscitaram na morte, então aí a gente já responde duas questões, né? Primeiro, quando ressuscitaram, e segundo, que não poderia ser com o corpo glorificado para não criar aqui uma contradição insuperável do ponto de vista bíblico com aquilo que Paulo confessa em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20 e 23. Agora, quem são estes santos? É possível que seja uma junção de parte do Antigo Testamento, e vale lembrar que Jesus está dentro de uma perspectiva veterotestamentária. Ainda não começou o Novo Testamento. Ainda que o Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, ele faz parte do cânon, né, o Rekainedeatek, o cânon do Novo Testamento, ele mesmo está inserido dentro de um contexto veterotestamentário, visto que ele está debaixo da lei, cumprindo o sábado, cumprindo todo o rito judaico. Quando ele nasceu, foi pago ali aquela oferta, que eram os pombinhos, que ele era muito pobre, não podia dar a oferta maior. Ele passou pela circuncisão, depois celebrou o Bar Mitzvah, ele ia nas sinagogas no dia de sábado, então ele cumpriu toda a lei, ele cumpriu. Então ele está debaixo da lei, ainda debaixo das mitzvot do veterotestamentário. Eu só queria lembrar, acho que o pastor Elias lembra bem desse texto, de Hebreus 11, 35, que as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, e muitos deles foram torturados porque escolheram uma melhor ressurreição. Então, eu penso que, assim como o senhor pensa, é uma composição tanto daqueles santos do Antigo Testamento quanto daquela época que Jesus estava vivendo, mas muitos ressuscitaram e foram torturados. Lembra que quiseram matar o Lázaro, né? O Lázaro que Jesus tinha ressuscitado, lá na casa do Simão, a turma queria matar ele por causa do testemunho dele que atraía a gente a Jesus. Justamente. Então, aqui, em 11:35 de Hebreus, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, os quais foram torturados, mas esperavam por uma melhor ressurreição. Justamente, que a ressurreição de Lázaro não foi a melhor ainda, ainda né? Não. E nem como esta. E nem esta. Logo, aguardando ainda. Estamos aguardando a superior ressurreição. Gostou desse conteúdo? Então inscreva-se,
deixe o like e ative as notificações para receber mais. Que Deus te abençoe!